Começando mais um Live Gazeta Esportiva, aqui com o Chico Lang hoje. Vamos falar da seleção brasileira. Vamos falar. 4-1. Vamos falar dos jogos do final de semana. Nossa, show de bola, hein? Deu saudades do Paulinho ou não? Nossa, nem me fala. Começar falando da seleção então, né? Que ontem meteu 4-1 no Uruguai de virada. 3 gols do Paulinho. Não tem como chutar, né? Antes do jogo ninguém chutava. Falava, não, o Paulinho vai fazer 3. O Neymar talvez, né? Mas o Neymar meteu um golaço também. Também meteu um golaço. E o Brasil, e até pergunto pra você que é a enquete de hoje do Gazeta Esportiva lá. Hoje a seleção brasileira tem o melhor time do mundo? Pode dar a resposta? Pode falar, fala o que você acha, Chico. Hoje, o melhor time do mundo, hoje. E futebol é o momento, né? Claro. Hoje, o melhor time do mundo é a seleção brasileira. Essa seleção brasileira é montada pelo Tite. Que você lança o seguinte desafio aqui para a seleção alemã. Pega a seleção alemã, pega a seleção francesa, pega a seleção inglesa e vem jogar no Estádio Centenário contra o Uruguai. Difícil. Não precisa nem jogar o Luizito Soares, joga o time que jogou ontem. Vê qual dessas seleções vai conseguir meter 4-1 no Uruguai. Eu dou a resposta para você, nenhuma. E ontem o Brasil conseguiu fazer os 4-1 de virada. Verdade. Levou o primeiro gol do Foi um pênalti besta também, um né? pênalti idiota, mas esse Cavani aí, ele não perdoa a mata, né? Bom jogador. É um baita do jogador, um baita do artilheiro. O Brasil não tem um jogador com a qualidade dele, assim como segundo atacante, né? Ele e o Luizito Soares são imbatíveis, né? nesse aspecto. E aí depois o Brasil conseguiu a virada. Como se estivesse jogando bola no meio da rua. Um negócio assim impressionante. Os uruguaios pareciam que estavam na roda, que nem brincadeira de bobinho. Fazia tempo que eu não vi o Brasil jogar tão bem. A seleção brasileira desenvolveu um futebol tão gostoso, tão alegre. Que, por exemplo, o Uruguai tem toda a pancada e chamou o Brasil para a pancada. Só o tonto do Marcelo entrou na dos caras. O resto não. Mas ficou tocando a bola. Deixava bater, tirava o pé, saía daqui. A hora que aguentava o tranco, segurava, fazia uma falta aqui, uma falta ali. Malandro, né? Usou de malandragem. Há muito tempo eu não via isso no futebol brasileiro. Me lembrou meus tempos, quando eu comecei a entender de futebol e a acompanhar futebol. Era um futebol bem parecido. Os caras iam que nem os loucos em cima, o Brasil só tocava a bola. E outro foi igualzinho. Então por isso que eu te digo, hoje o futebol brasileiro é o melhor do mundo, a seleção brasileira. Né? Futebol brasileiro não, que infelizmente todo mundo que está bom saiu daqui e foi para a Europa. Né? Se fizer uma seleção brasileira na Europa, que é mais ou menos isso que acontece, né? Você vai ver que é a melhor seleção, vai ser a melhor seleção da Europa também. Quem deve estar chorando em casa assistindo o jogo deve ser o Dunga, né? Porque, meu Deus, a diferença do Dunga pro Tite foi impressionante. Ficou claro que a gente precisava de técnico mesmo, porque jogador tem. E essa aí é uma questão interessante, porque você vê, tem muita gente que diz, não, o técnico não é importante. É claro que é importante, claro que é. O técnico que nem o Tite, que sabe fazer as duas coisas, desenvolver bem a parte técnica, desenvolve bem a parte psicológica e também desenvolve uma coisa muito interessante, que é a parte afetiva. A parte afetiva é muito legal, porque você vê, ele cuida dos jogadores, né? Como se uma família, né? Uma família. Fossem filhos dele, como se fossem irmãos. Família Adenor agora, né? A família Adenor. É uma coisa assim interessante. Não é só, tem família que não está nem aí um com o outro. Né? Mas ele não, ele cuida, ele quer saber. Ele manda um WhatsApp para os caras, ele manda filminho. Fizeram um grupo no WhatsApp, né? A mãe dele manda beijo pro... Mas é verdade isso aí. Eu sei, manda beijo por WhatsApp pro Neymar. Um negócio emocional diferente. Negócio emocional. Ele pega os caras pela afetividade. E quando você pega alguém pela afetividade, essa pessoa se envolve. Ela se envolve com você, se envolve com o projeto. E no caso o projeto é a seleção brasileira, e os caras vestem a camisa literalmente, né? E jogam um bolão. Pra você ter uma ideia, ontem, depois do jogo, o Tite chegou no Firmino. O Firmino não jogou nada, né? Não jogou nada, pelo contrário, perdeu um gol feito. Mas o que ele chegou e fez? Ele falou, Firmino, meus parabéns, me dá aqui um abraço. Firmino o Safadão? O Firmino Safadão. Ficou olhando para ele assim, e falou assim, Firmino, olha,
há muito tempo eu não vi um jogador jogar sem bola como você. Você foi tecnicamente perfeito, abriu espaço Levantou pro a bola Paulinho dele. e não sei o que. O Firmino falou, professor, o senhor acha? Não jogou nada o Firmino, jogou nada. Mas ele colocou o Firmino lá em cima e enalteceu um lado que o Firmino, no fundo, acabou fazendo mesmo. Né? Abrindo espaço para o Paulinho entrar, o Casemiro guardando lá a cabeça de área, muito bem guardada, e o Firmino sempre caindo pelos lados para o Paulinho penetrar. E acabou dando certo. E ele enalteceu o cara. Quer dizer, o próximo jogo que ele precisar do Firmino, o que vai acontecer? O Firmino vai bater a cabeça na parede, vai morder atrás, vai comer grão. Vai jogar pelo Tite. Vai jogar pelo Tite. Então, quer dizer, isso que eu digo, que é o item legal, que é a afetividade. Ele dá atenção para os caras, ele dá aquela lambida no ego de cada um, né? E dá certo. E dá certo. É o melhor técnico hoje em dia do Brasil, talvez do mundo, hein? E conhece futebol, né? Outro mérito dele é ter chamado o Paulinho. O Paulinho não estava vindo com o Dunga não conseguiu encaixar o time, tá aí, ó. Olha, o pessoal tá mandando mensagem aqui, ó. Jefferson Joia, coitada da Alemanha se pegar o Brasil novamente, vai levar um passeio. Eu também acho, concordo com você. O Jefferson Joia tá... Fábio Martins, saudade dos jogadores do Corinthians na seleção. Pra você ter uma ideia, eu tô com saudade dos jogadores do Corinthians, da seleção do Corinthians, né? Que, pelo amor de Deus, né? Você vê, o Tite, ele é tão bom para montar um time, ele usa tão bem essas três coisas, né? A técnica, a psicologia e a afetividade, ele usa bem esse tripé, que o Corinthians de 2015 era um time razoável. No primeiro semestre. No primeiro semestre. O 2015 foi campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro, mas era um time razoável. O que tinha lá que se destacava? Ninguém. Não é tanta verdade. Renato Augusto. O Renato Augusto. Mas o Jadson, por exemplo. O Jadson voltou para o Corinthians. Ele não está conseguindo jogar. Então você vê que ele jogava mesmo era com o Tite, né? Elias. Tite sabe, né? Foi para o Atlético Mineiro, também não está jogando nada. Enfim, era uma... Ele sabe conduzir os jogadores, né? O Aurélio Ribeiro quer saber se o Gabriel Jesus fez falta no jogo de ontem. Acho que não, né? 4-1, o Paulinho fez os gols do Gabriel Jesus lá, eu acho. Não, fez falta sim. Não, fez falta, mas ganhou, não precisou do Gabriel Jesus no fim. Não precisava. Não está tão dependente de jogadores individuais agora. Eu acho que hoje o Brasil não depende de jogador nenhum. Não depende não só do Gabriel Jesus. Neymar. Não depende do Neymar, não depende do Paulinho, não depende de ninguém. Depende de um espírito coletivo, né? Que o Tite acabou criando com esse tripé que eu te falei. Né? Com certeza. Vamos falar agora do Campeonato Paulista, esse final de semana. O Corinthians que empatou com o Red Bull em casa, né? Ontem. O Corinthians, vou começar falando primeiro do Santo André e Santos. O jogo vai ser em Santo André. O Santos que já agora estava tão mal, né? Não pode perder, não pode vacilar, mas o Palmeiras deu uma ajudinha com o Mirassol. Acho que o Santos vai se classificar no fim, né? Já até estava falando que talvez não se classificaria, não sei o quê, mas acho que classifica, né, Chiquinho? Eu acho que classificam os 4 grandes, né? E o Santos deve passar fácil aí pelo Santo André, porque finalmente, né, o Dorival Júnior conseguiu colocar na cabeça de alguns jogadores que é preciso haver responsabilidade, né? É o tal do Lucas Lima. O tal do Lucas Lima é brincadeira. A vida para ele é uma diversão. É um garotão que ganha muito dinheiro, namora a irmã do Neymar. Quer dizer, namora, eles ficam, né? Ficam juntos. Tem uma briga com o Gabigol aí, uma época, a irmã do Neymar, tanta mulher em Santos, os caras vão ficar brigando pela mesma. Lógico, mas aí que tá. Brigam porque a irmã do Neymar, né? A Neymarzinha, que se encheu de plástica lá, né? Que era feia pra caramba, de repente ficou uma gatona, né? Tá indo em badalação no Rio de Janeiro. Imagina, ela já era ficou bonita, amiga da fala Preta assim, Gil. Chico. Não, ela não era bonita, era parecida com o Neymar. Você acha o Neymar bonito? Neymar é bonito. Eu não acho, eu acho ele feio, que não demônio, mas enfim. O que importa é jogando bola. Né? Importa é que eu não vou casar com ele, nem você, acho, né? Não vou. Ele pediu em casamento, mas não aceitou. E eu não vou casar com ele, então ele que jogue bola. Agora, o Neymar é um cara legal, viu? Um cara legal. Mas esse negócio o Neymar pode se dar o luxo de fazer certas brincadeiras e se dá o luxo de não querer treinar um dia ou outro. Agora, o seu Lucas Lima não, né? Quem é Lucas Lima? Lucas Lima não é ninguém. Ganhou o quê? Está jogando onde, né? Quer dizer, recusou uma baita numa proposta da China, porque quer ir para o futebol europeu, quer ficar perto da família do Neymar, da namorada, sei lá. Agora, ele não estava jogando nada.
Então, quando ele se conscientizou, o Ricardo Oliveira voltou, o Renato voltou, aí o Lucas Mão voltou a ser o que ele sempre foi, um articulador. Né? Eu acho ele muito parecido com o Zinho, que jogava no Palmeiras. Fiquei com uma enceradeira pelo campo, girando para lá e para cá. Mas funciona. Ele é bom nisso aí que ele faz. Agora, tem que ter consciência e responsabilidade, coisa que ele não tinha. Então, você vê que um jogador, quando começa a crescer de produção, hoje em dia, no Campeonato Paulista, aqui no Brasil, no Campeonato Interno, qualquer um faz a diferença. Verdade. E você acha que ganha do Santo André, então? Ganha do Santo André, tranquilo. Mesmo fora de casa, Santo André 2-0, 3-0, vai chegar. Entendi. Ó, o Dorival conseguiu acertar agora, vamos ver, né? Também tem Palmeiras e Audax. O Audax que esse ano não tá nada, tá mal, hein, o Audax, hein? O Fernando Diniz não conseguiu organizar esse time dessa vez. E o Fernando Diniz também perdeu o bônus da história, né? Porque não aceitou aí pro Corinthians. Lógico, o Corinthians ofereceu uma proposta para ele falou não. Verdade. O Eduardo Batista foi também, ele fala, né? Os dois treinadores mais jovens aí que estão dando mais certo, que é Eduardo Batista e Fernando Diniz, vão se encontrar. Agora, coitadinho do Fernando Diniz, né? Porque o Palmeiras deve jogar com um time improvisado, deve jogar com um time não titular, né? Mas o terceiro time do Palmeiras é melhor que o melhor time do Audax. Então, as peças não são as mesmas. Não são as mesmas, mas o Palmeiras está melhor, disparou na liderança. Acho que vem esse jogo no do Palmeiras, no Allianz Parque. Nossa, ganha se bobear até de goleada. Os 3-4-0. Ó, o Wellington Henrique está perguntando aqui para você, Marlone ou Cleiton? Essa troca polêmica que o Corinthians fez com o Atlético Mineiro. Quem você prefere? Olha, eu achei esquisita a troca. Eu também, mas só que... O Marlone para mim é um bom jogador, o Cleiton não tá jogando direito no Atlético, não sei, não entendi. Mas eu não sei o que aconteceu com o Marlone lá no Corinthians. Eu acho que o Marlone falou de covardia, né? Perdeu um pouco a referência, chegou lá se achando, né? E de repente viu que no Corinthians você ganha a posição e o respeito da torcida fazendo gol, jogando bola. Claro. Então eu acho que bateu de frente com o Oswaldo Oliveira, bateu de frente com o Tite também, já estava marginalizando ele antes de ir para a seleção, agora bateu de frente também com o Fábio Carille, quer dizer, quem é o Marlone, né? O Marlone no fim ele sempre mostrou ter habilidade, mas ele nunca jogou muito tempo e bem num time, né? Ele sempre foi um jogador irregular, né? Apesar de fazer umas jogadas, dando um chapéu do nada, faz aquele golaço que quase foi gol Puskas, né? Não, fez 1-0, a última vitória do Corinthians na Vila Belmiro foi com o gol dele, 1-0. Agora, ele é um bom jogador, mas o Corinthians não deu certo. Essa troca entre o Cleiton e o Marlone pode ser que seja benéfica para os dois jogadores, né? Se é uma troca por empréstimo. Vamos falar de São Paulo e Corinthians. Ó, o pessoal já está todo mundo perguntando aqui, ó. Luiz Fernando Oliveira mandou um abraço para você. Manda um abraço. Obrigado, abraço, Luiz Fernando. Ó, o Alcio Bueno. Manda um abraço aí, Chico. Rio Verde, Goiás. Rio Verde, Goiás, grande Goiás. E o Adriano Ricardo Teixeira tá mandando aqui um abraço para você de Sorocaba. Falando que sempre tá ligado na Gazeta aqui. Um abraço, obrigado, Adriano. grande Um abraço Sorocaba. pra ele, Chico. Belíssima cidade. Agora vamos pro São Paulo e Corinthians, jogo no Morumbi. O jogo vai ser difícil para ambos, né? Os dois não se acertaram. Tá certo que o Corinthians ganhou todos os clássicos até agora, né? Ganhou todos os Mas clássicos. agora vem o São Paulo, Chico, de Rogério Ceni. Aí que tá. O Rogério Ceni e o Carille são os dois técnicos que pegaram os grandes desafios, né? O Rogério Ceni nunca treinou time nenhum, nem time de botão ele treinou, futebol de botão, nunca foi treinador de PlayStation, essas coisas, nunca foi nada disso. E o Carille, pelo contrário, foi 6 anos auxiliar do Tite. Quer dizer, então, na guerra dos técnicos, não dos ex-jogadores, o Carille foi jogador também e era um ex-jogador medíocre, né? O Rogério Ceni não, foi pentacampeão do mundo, na seleção, terceiro goleiro e tal. Mas merecia ser o primeiro, eu sempre falo isso, em 2002, ele era um jogador que mais treinava no gol, que mais jogava. Mas o Marcão que mais fechou o gol, pô. Mas nos treinos, quem se destacava era o Rogério Ceni. É que o Felipão apostou no Marcos, né? Aqui entre Rogério e Carille, né? O Rogério é ídolo do São Paulo. É mais difícil derrubar um ídolo do que derrubar o Carille. O Rogério, que nem diz o Vanderlei Nogueira, nosso companheiro aqui de Mesa Redonda, fala que o Rogério é incaível, né? Então, se amanhã, domingo, o São Paulo perder, né, ele não cai, com certeza. Mas se o Corinthians do Carille perder, eu não sei não. O Carille vai começar a ficar
seriamente ameaçado, porque tanto um quanto o outro estão aí 4, 5 jogos sem vencer. Os Corinthians mesmo classificados já, acho que vai esperar o Paulista para ver o que faz. Né? Mas eu não sei não, porque não está conseguindo ganhar de times fáceis. Né? Só ganha de 1-0, Só ganha de 1-0. Agora, evidentemente que o São Paulo jogando no Morumbi é o favorito, porque está jogando em casa, o público tem torcida única, né? Os ingressos estão mais baratos, vai ter lá um público, uma quebra de recorde de público, eu acho, né? Vai ter bastante 55 mil pessoas, 50, 60 mil, sei lá. E a pressão é total. Corinthians mesmo sem torcida é a mesma coisa que aleijado sem muleta, né? O Corinthians precisa da Fiel, senão não vai. Para fazer 1-0, é difícil. Para fazer 1-0 é goleada. É culpa do Jô, lá, o José Pedroto tá até falando isso. Chico, o Jô também é uma tiriça. Você acha que o Jô é uma tiriça? Não acho. Ele faz o pivô bem, o Jô. Ele faz bem o pivô. É ruim. Que há muito tempo estava se procurando jogador para fazer isso. Pena que ele não jogou com o Tite, né? Pena que ele jogou com o Tite naquele time de 2015. Ele estava no Atlético Mineiro, se não me falha a memória. Naquela época. Atlético Mineiro. Então, foi até campeão mineiro com o Atlético Mineiro. Um gol impedido, né? Ele fez um gol impedido. Quer dizer, infelizmente a bola não chega no jogo, mas quando chega ele marca. Quando chega ele marca. No jogo contra o Red Bull... Tá chegando pouco então, hein? Não é que tá chegando. Tá chegando por cima. Mas o Corinthians tomou 4 bolas na trave contra o Red Bull também, né? Tomou 4 bolas na trave. A defesa não era titular. Era uma defesa improvisada. Pedro né? Henrique Pedro Henrique o Pablo, né? O Pablo. O Balbuena deve voltar no clássico contra o São Paulo. O Fagner não, o Léo Príncipe vai jogar. E isso é problema, porque o Léo Príncipe não está bem. Na lateral direita? Se eu fosse o meu querido Carilho, eu colocava o Marcial. Mas o Marcial jogou na esquerda, ele jogou, né? Mas ele joga na bom direita. Bom jogador, Marcial. Não acho mau jogador, não. Improvisa ali o Giovanni Augusto. Sei lá, faz alguma coisa, entendeu? Inventa. Porque o Léo Príncipe não está bem. E inclusive o gol do Red Bull, na minha opinião, estava impedido, mas foi nas costas do Léo, né? Do Léo Príncipe. Léo Príncipe. Está sendo criticado pela torcida do Terrão ali. O Maicon é o que mais está se destacando, né? O pessoal do Terrão. O Maicon e o Guilherme Arana, né? O Guilherme Arana que está jogando bem na lateral esquerda. Acho que assumiu a posição de vez agora. Ninguém tira, né? O Guilherme Arana, de todos que subiram, é o melhor. Não erra um cruzamento, bota a bola onde quer, quando ele cruza da esquerda para o centro. E esse Maicon está se transformando num novo Paulinho, né? O volante que faz gol? O volante que faz gol. Ele é canhoto, né? Isso é raro também. O volante canhoto, raro, mas é bom jogador. Bom jogador. Recém-casado, né? Tá feliz da vida, lua de mel aí? Aí tá com criança no colo aí. Então, quer dizer que eu acho que é legal. É um bom garoto e um menino que deu certo. Agora, quem vai chamar a atenção, meus amigos? Pedrinho Zumbi. Pedrinho Zumbi. Pedrinho Zumbi. Porque o cara fala, você chama o cara de Pedrinho Zumbi por quê? Por quê? Porque o Pedrinho Zumbi é feio, parece um zumbi. O Pedrinho tem a cara do Michael Jackson naquele Thriller. Você já viu? The Walking Dead também, né? Não, mas o Thriller. O Michael Jackson naquela época fez uma maquiagem. Será que ele sabe fazer o Moonwalker lá também? Eu não sei, mas deve saber. Agora que ele joga a bola, joga. Joga bem. E ele tem habilidade, dribla bem, vai ganhar mais uma oportunidade. Tá começando aí, né? Tá começando. Mas o Pedrinho Zumbi, grande Pedrinho Zumbi, vai ser feio assim, não vai ter os pais, mas joga a bola. Vai vir no mês, vai chamar ele de zumbi no mês? Vou chamar ele de zumbi, ele é feio que no demônio, então. Mas parece o Michael Jackson, né? Parece o Michael Jackson. Naquele thriller. Né? Você entra lá, no YouTube e vê lá. Thriller, Michael Jackson. Já assisti pô. Michael Jackson. Não, mas eu tô dizendo pros caras. Pessoal. Mandar um abraço para Alberto Gomes Evangelista, um abraço para Santa Isabel, São Paulo, um abraço, manda um abraço para ele bastante também. Gente do interior, né? Bastante gente, olha lá. Obrigado, meu irmão Chico Langes, o seu fã, agradecendo o Elcio Bueno. Legal, Elcio. 5-0 para o São Paulo, o Júnior Pereira tá falando aqui, ó. Tá delirando, amigos, tá delirando. São Paulo vai perder de 7-0. E o Clederson Alcântara tá falando que ele é palmeirense, mas o Corinthians vai ganhar de 2-0 dos Bambi, ele tá falando, olha só aí. De vez em quando o palmeirense tem um certo raciocínio lúcido. Olha só. Então a gente entende. Mas você gosta do Palmeiras, né, Chico? Adoro o Palmeiras, não tem essa. Palmeiras, quando foi rebaixado 2 vezes,
Eu quase fiquei internado. Você chorou, né? Chorei muito, fui parar no UTI. Ó, o Carlos Esquerda tá mandando um abraço pra você. Obrigado. Se não der zebra, ele falou que o Verdão vai levar tudo esse ano, o Palmeiras. Tá aí uma coisa que eu concordo com você. O Palmeiras tá com um timaço, tá né? com um timaço. Um elenco gigante. Um né? elenco enorme. E outra coisa, né? Já disparou na pontuação geral do campeonato. Quer dizer, isso significa o quê? Que vai jogar o segundo jogo das quartas em casa, o segundo jogo da semi e a final, Depende, se ele né? for, né? A final, se ele for, ele joga o segundo jogo Tem em uma casa. pergunta interessante do Vinícius Pereira aqui, ó. Ele falou que a pergunta não, né? Ele tá falando que tá sendo a mãe de Ná aqui, ó. Ele tá falando que até o fim do Paulista o Carille vai cair e vai vir o Cuca pro Corinthians. Olha, Deus te ouça. É difícil, hein? É Deus te ouça. Será que o seria Cuca bom. já relaxou agora lá? Volta pra já relaxou. treinar algum time? A dúvida toda, Guilherme, é a seguinte: por que o Cuca saiu do Palmeiras? Aqui ele deu uma desculpa que hoje a gente vê que não é bem isso. Né? Falou que a mulher não estava bem, estava doente e tal, ele queria ficar com a mulher e as filhas, ia viajar para a Europa e tal. Mas diz que o Cuca já está no Brasil. Então quer dizer que não era. Ele deu uma desculpa. Queria dar uma descansada também, Não, não é? Não? ele não se dava bem com o Alexandre Matos. Alexandre Matos? O Alexandre Matos queria escalar o time de acordo com as compras, né? Da Crefisa lá, que é a patrocinadora do Palmeiras. E o Cuca, como o Tite, não aceita esse tipo de ingerência, né? E o Cuca é meio teimosão, até meio estúpido às vezes quando ele quer. Então, ele não aceitou, é meio Filipão, assim, sabe? Meio broncão. Um cara legal, genial, bacana, bom para conversar, divertido. Ele veio aqui no Troféu, a gente boa, né? Muito gente boa. Agora, só que não queiram fazer trambique em cima dele, que ele não faz. E acho que deixou o Palmeiras por causa disso. Tomara que ele volte para um grande clube do Brasil que não seja o Palmeiras, né? Porque esse time do Palmeiras tem muita gente Já boa. tá, vai começar a ficar difícil segurar o Palmeiras, né? Mandar um abraço também pro Marquinhos Silva. E ó, o Vinícius Rodrigues tá assistindo a gente aqui. Não, o Vinícius Rodrigues. Ele perguntou pra você onde que vende a pomada Chicozinho, que tem uma pomada, parece que chama Chicozinho. Né? Olha, você pergunta pra sua mãe que ela vai Nossa, saber. a mãe dele tá assistindo também. Cara. Não, mas Puxa vida, não tem nada tadinha. demais, é uma pomada. Só pra ver, né, a pomada, né? É só pra saber quanto custa e falar pro filho dela esse Zé Mané. Pessoal, esse foi o live de hoje no Gazeta Esportiva com Chico Lang. Obrigado, Chico. De nada. Parabéns, hein? Valeu. Tchau, um abraço.